Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o vice do Nunes, que é do PL, indicado pelo Bolsonaro, disparou aqui contra Pablo Marçal. Olha, mas falou o que muita gente gostaria de falar e fez até aqui uma espécie de ameaça. Falou assim que basta 10 minutinhos de conversa com ele para desmascarar o coach. Eu vou trazer detalhes do que disse o coronel Melo Araújo e também trarei aqui uma fala do economista do PSOL alertando a questão aí da indicação do Galípolo para a presidência do Banco Central. Eu vou trazer aqui a fala do economista do PSOL, partido que apoia o governo, e também o que disse Lula a respeito do Galípolo e trazer aqui algumas reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos trazer aqui então que o indicado do Bolsonaro como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, é o coronel Melo Araújo, que é do PL. E aí o que acontece? Aqui vai dizer que o policial militar reformado e ex-comandante da Rota disse que tem faro para o crime e que não existe dúvida que tem coisa errada na campanha do adversário, ou seja, do Pablo Marçal. Com uma estratégia voltada a atrair eleitores bolsonaristas, o influencer cresceu nas últimas pesquisas de intenção de voto e apareceu em empate técnico com o prefeito e deputado federal Boulos, com o candidato a prefeito, né? Com o prefeito, na verdade, aqui que é o Nunes, né? Tá meio confuso aqui a forma como colocou no Metrópolis, mas é isso. O Pablo Marçal tá empatado tecnicamente com o prefeito Nunes e com o deputado Guilherme Boulos, segundo o levantamento Datafolha divulgado semana passada. Disse então Melo Araújo, que é o vice do Nunes: eu tenho faro para crime, não existe dúvida que tem coisa errada aí. Eu cheiro de longe, se eu entrevistar, consigo saber na hora. Em 10 minutos comigo a gente consegue, disse ele ao ser questionado sobre Marçal durante a agenda de campanha nesta terça. Disse ele: a gente sente cheiro de coisa errada, está nítido, você vai vendo desde o começo, as atitudes, o caráter você enxerga nas atitudes da pessoa, que demonstrou não uma vez, mas por várias vezes que tem um caráter duvidoso. Uma pena que uma pessoa que visa o dinheiro, não visa as pessoas, visa ele próprio, então é complicado. Finalizou aqui o Melo Araújo, que segundo a matéria tem feito aqui a interlocução entre a campanha do Nunes e o presidente Bolsonaro em alguns momentos de maior, digamos assim, atrito. Por exemplo, quando Bolsonaro se reuniu com o Pablo Marçal antes de começar a campanha, e aí fez ali também alguns elogios e tal, aí coube ao Melo Araújo entrar em contato com o Bolsonaro e aparar ali algumas arestas. Aqui vai dizer que o Melo Araújo tem percorrido com o Bolsonaro em algumas cidades do interior e que estão programando aí 2 ações do ex-presidente em São Paulo, uma delas na CEAGESP e outra será no Campo de Marte, terreno municipal repassado ao governo federal, também na gestão bolsonarista. E disse o seguinte, o Melo Araújo, para finalizar esse assunto: nós somos indicados pelo presidente Bolsonaro. O representante da direita do Brasil é o presidente Bolsonaro, não tem outro. É a leitura que tem que se fazer. A direita vai estar junto com o governo do Nunes. Eu vou ser os olhos da direita para estar acompanhando as coisas e não permitir que nada aconteça de errado, afirmou o vice do Nunes ao comentar a possível migração de votos da direita para Marçal. Migração que está acontecendo. A grande dúvida é se o Nunes vai conseguir estancar isso e se, inclusive, depois de estancar, que é o primeiro movimento, talvez seja esse, de tentar cristalizar os votos, né, dos apoiadores do ex-presidente nele, Nunes, e depois crescer, tirando votos aí do próprio Nunes, eventualmente do Datena, já que os votos do Boulos, né, são disputados aí entre ele e a Tabata Amaral, enfim. É uma questão mais delicada. Agora, os votos da direita, que são a maioria lá na capital, segundo as pesquisas, né? Porque em 2022 o Lula venceu o Bolsonaro na capital. Mas agora, se você soma votos do Nunes, votos do Pablo Marçal, o Datena está um candidato mais ao centro, tem sido acusado de ser para-choque de comunista, a expressão do Pablo Marçal. O Datena, de fato, é um eleitor que às vezes é um candidato que consegue atrair voto de quem se diz de esquerda, direita, centro.
E tem ainda uma parcela do eleitor que se diz indeciso ou que diz que vai votar branco e nulo. Então, esses eleitores também são importantes aí, claro, para todos eles. Então, lá a coisa realmente está muito apertada para todos eles, né? Principalmente aqui para aqueles que estão, nesse momento, disputando com mais chance uma vaga no segundo turno. Agora, já o Datena e a Tabata que ficaram para trás, aí só realmente uma reviravolta muito grande, que eu nem achei que fosse acontecer com o Marçal, está acontecendo, mas é só isso para trazer uma sobrevida para o Datena e para a Tabata. E na política tudo é possível, né? Pessoal, vamos falar aqui agora de um tweet do Davi Decache, que é economista do PSOL. Partido que apoia o governo Lula, inclusive em 2022 foi a única eleição que o PSOL não lançou candidatura à presidência para apoiar já no primeiro turno a campanha e a eleição do Lula. E aí o David Decache escreveu em tom crítico o seguinte no seu Twitter esta semana: enfim, o teatro acabou. Na época da tramitação do novo teto de gastos, que é o tal do arcabouço fiscal aprovado aí, disse ele, bastava chegar a algum momento decisivo que uma parte da esquerda montava um show contra Campos Neto, só para distrair a militância enquanto se calavam diante da austeridade. A encenação era boa, mas a máscara caiu. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque o Lula deu uma entrevista e disse o seguinte, manchete, se Galípolo disser que tem que aumentar juros, ótimo, diz Lula sobre Banco Central. Aí, eu não fiquei limitado aqui à questão da manchete. O meu filho, que monta roteiro aqui pra mim também, que me ajuda bastante, foi atrás da informação, parênteses, meu filho que é do canal Cineminha, quem não conhece, vale a pena, vou deixar o link aqui no comentário fixo pra vocês. O meu filho, Fábio Jacob, que montou esse roteiro, foi atrás. Opa, peraí, o que o Lula disse? Talvez a mídia quer distorcer alguma coisa. Pessoal, e a fala completa do Lula traz aqui algumas preocupações, sim. Disse o Lula, então, o problema é que no imaginário do mercado, o presidente do Banco Central tem de ser um representante do sistema financeiro. E eu não acho que tem de ser, declarou o Lula, então, em entrevista à rádio Mais PB da Paraíba. Disse o Lula, tem de ser uma pessoa que gosta desse país, que pense na soberania nacional e que tome as atitudes corretas. Continuou e eu concordo com o Lula. Opa, tamo junto aqui, presidente. Só que eu acho que o Galípolo não é essa pessoa. Voltando para a fala do Lula. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, tem que aumentar os juros, ótimo. Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima e é um brasileiro que gosta do Brasil. Meu Deus do céu. Ai, senhor. Continuou dizendo o Lula. Quando ele passar no Senado, ele tem um mandato de 4 anos. É o mesmo mandato que tem um presidente da República. Ok. Daqui a pouco eu entro nesse ponto aqui. Continuou o presidente. A gente não precisa trocar o presidente do Banco Central se ele estiver fazendo as coisas corretas. Ok, concordo aqui. Se tiver de baixar os juros, baixa. Se tiver de aumentar, aumenta. Agora vejam só o final da fala do Lula nesse ponto. Mas tem de ter uma explicação. Meu Deus, Lula, não fala um negócio desse não. Sabe por quê? Porque a explicação, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, ele é obrigado a dar. Ele sempre dá. O Campos Neto sempre deu explicação para os aumentos dos juros. Sempre deu explicação para agora que o juro parou de aumentar e está se mantendo num patamar altíssimo. Então não basta explicar, Lula. Você sabe disso, não é possível. Mas voltando aqui para o que disse o Lula na entrevista, tem mais coisas. O papel do Banco Central não é só medir juros, tem de ter meta de crescimento também. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Completou, ok, concordo de novo, só que não tem. O negócio lá é meta de inflação e fazer o que tiver que ser feito para alcançar a meta de inflação. Quem que define a meta, William? 3 pessoas, que é o Conselho Monetário Nacional, né, o CMN. O presidente do Banco Central, que agora vai ser o Galípolo, o Haddad e a Tebet. Ou seja, hoje, com o Campos Neto na presidência, a meta que existe aí, que o Banco Central persegue a meta, ela foi definida num espaço em que o governo tem maioria, Haddad e Tebet. E só o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro. Ou seja, a meta tá ruim, e aí estipulam então um juro para alcançar a meta com a concordância da Simone Tebet e do Haddad. Esse é o ponto. Voltando para o Lula. Segundo Lula, Campos Neto, abre aspas, age no Banco Central como um político, concordo com Lula, e não como economista. E disse mais, ele oferece muitas reuniões políticas, coisa que não deveria acontecer. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. De novo, concordo com o Lula. Só que vamos lembrar ao presidente que o Galípolo, que ele indicou para a diretoria do Banco Central e agora indicou para a presidência do Banco Central,
votou para manter a taxa de juros que está aí, Lula. Não só o Galípolo, mas todos os 4 que o Lula indicou para a diretoria do Banco Central, que hoje tem 5 do Bolsonaro, 4 do Lula. Os 9 votaram para manter a taxa, que eu concordo com o Lula, está num patamar que não tem explicação. Então, se foi assim a votação anterior e também a antes dessa, mantendo os juros em 10,5%, não seria melhor o Lula indicar um nome que não fosse o Galípolo para a presidência do Banco Central? É claro que sim. Ele está indicando alguém que votou com Campos Neto. Eu já disse aqui 200 vezes, vou falar de novo. O Galípolo, tomara que ele queime minha língua bem queimado, vou ter o prazer de vir aqui elogiar. Mas o Galípolo vai ser um presidente do Banco Central não bolsonarista. Mas que em pensamento de economia, olha, muda a perfumaria, mas a essência é a mesma. Tanto que votou junto, repito aí. E o Lula disse acreditar que o presidente da República deve ter o direito de indicar o presidente do Banco Central e de tirar, se não gostar. Afirmou ele. Eu coloco o Galípolo com mandato. E se ele fizer uma coisa muito errada, o que eu faço? Vamos dizer para o Lula aqui que ele sabe. Tira. A lei permite que o presidente do Banco Central saia antes de terminar o mandato. Não pode ser assim, quero que saia. Não, tem que ter um motivo, uma explicação. E temos com o Campos Neto. Não entregou nem a meta de inflação nos 2 primeiros anos. Faz reuniões políticas. Enfim, dispensa comentários Campos Neto, que poderia ter saído antes. Mas aí ia comprar uma briga com o mercado. Paciência. Se não quis comprar a briga, não adianta ficar reclamando também por aí. E vai dizer mais coisa aqui que, concordo e reforço. O Campos Neto podia ter caído antes, como o Galípolo pode e deve cair antes do fim do seu mandato, se não fizer a coisa correta. Mas é isso, Vamos ficar atento e qualquer novidade trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.